Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet. Existem várias casas de apostas no Brasil que estão fora da lei. A 1xBet ela está regularizada e pode te servir pela legislação brasileira. Se você tem mais de 18 anos, cara, o link está na descrição do vídeo, também está no nosso comentário fixado, para você aproveitar, acessar a 1xBet e preencher com o nosso cupom GODOY1x no momento que você for realizar o seu depósito. A 1xBet é patrocinadora do Barcelona e de vários campeonatos mundiais, é uma das casas de apostas mais antigas que existem. Então, aproveite ali, jogue com responsabilidade. Jogos de hoje no domingo, você pode aproveitar Real Madrid, Getafe, Flamengo Internacional, Grêmio São Paulo, Red Bull Bragantino e Cruzeiro, Atlético Paranaense e Fluminense e divirta-se. Galera, vamos falar aqui, hoje tem Flamengo Internacional no Maracanã. Se pro Flamengo o jogo não vale muito, não, falando sobre o Campeonato Brasileiro, pro Internacional vale demais. É uma decisão, na verdade, para o Internacional. Para o Inter continuar sonhando com um título brasileiro onde matematicamente é possível, ele precisa vencer. O Internacional precisa ganhar o Flamengo no estádio do Maracanã. Antes da gente passar aqui, a gente tem a provável escalação do Internacional, a gente tem a provável escalação do Flamengo, a gente tem uma atualização sobre alguns jogadores do Flamengo, né? Uns detalhes, né? O Tanuri deu ali uns detalhes, contando detalhadamente sobre alguns atletas e tal. Só vale passar pela situação do Wesley, né? Acabou sendo vinculado ali com o Wesley. Poxa, Flamengo uma nova proposta, quase batendo 190 milhões e tal. Isso é uma especulação de mercado, beleza? É aquilo. Se o Flamengo recebeu uma grandíssima proposta do Wesley, no momento que não estava, né, numa fase melhor, agora que ele está num grande momento, até sendo vigiado ali, né, pelos scouts da seleção brasileira, então existe uma especulação de mercado que ele teria quase, né, de 50% a mais de valorização e tal. Com isso o Flamengo teria uma proposta, mas ainda não veio essa proposta no papel, tá? Então ainda é apenas uma especulação ali envolvendo o Wesley. O médico, né, o Tanuri, ele acabou falando individualmente, né, que os jogadores passam por um processo e tal, e ele acaba tratando, né, relatando ali o tempo, o prazo que estava sendo ali estimado para cada atleta. O Vinha, por exemplo, ele começa falando sobre o Vinha, né? O Vinha teve uma lesão multiligamentar, uma lesão muito complexa, mas que está evoluindo dentro do esperado. Essa lesão é no mínimo de 10 a 12 meses. O Pedro teve uma lesão ligamentar e uma fratura óssea, então a média de retorno esperado é de 8 a 10 meses. Cebolinha e Arrascaeta tiveram lesões diferentes, a do Cebolinha é mais grave. A gente crê que os dois estejam com o grupo na pré-temporada, lembrando, né, que a pré-temporada do Flamengo será nos Estados Unidos, né, então óbvio, né, o Pedro não vai estar nessa pré-temporada, o Vinha tão pouco, né, nessa pré-temporada tão Flamengo aí. Esse jogo, cara, pro Flamengo, né, no Maracanã, a gente até vai estar lá para bater papo e tal, estaremos aí na nossa live, quem quiser chegar junto aí, subir junto com a gente, tamo junto, valeu por essa moral. Flamengo 63 pontos, né, porque o Campeonato Brasileiro acabou, o Flamengo não tem nenhuma ambição, né, de título e tal. Agora pro Inter não. Como vocês estão vendo aqui na tabela é o seguinte, se o Internacional vencer o Flamengo, ele bate 68 pontos em 36 jogos. Sendo que o próximo jogo do Internacional contra o Botafogo. Então ele poderia deixar o Botafogo com 73, ele ir para 71. Então pro Internacional, o sonho aí do Internacional de conquistar o título tá vivo e passa demais por esse jogo do Flamengo. Então o Internacional não pode sair do Maracanã com outro resultado a não ser a vitória, se o Inter quiser voltar a ser campeão brasileiro, algo que não acontece há muitos anos, há décadas aí. Então o Internacional vence o Flamengo, vai a 68, confronto direto, podendo ir a 71, e aí ele briga nessa reta final pelo título do Campeonato Brasileiro. Antes da gente falar sobre a escalação do Flamengo, a escalação, já falando, aproveitando do Internacional, é com o goleiro Rocher no gol, Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabé, Fernando, Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley Valência. A grande dúvida ali é sobre o Gabriel Carvalho, né? Os colegas lá que acompanham o Internacional têm essa dúvida na escalação, se é o Gabriel Carvalho ou não. Falando sobre o Flamengo, a provável escalação do Flamengo, havia uma ligeira ali expectativa de que o Flamengo nessa reta final, poderia ali o Felipe Luiz promover algumas mexidas, fazer algumas observações, alguns testes. Na minha opinião, essa probabilidade ela é e seria muito pequena. Eu acho que o Felipe Luiz vai terminar o campeonato dessa forma, com esse time. Ele quer ter ainda
poucos jogos à frente do Flamengo. Pode, ele tem aquela variação agora, né, de utilizar, dependendo dos jogadores que ele tem à disposição, ali com 3 zagueiros. A gente tem visto, né, o Flamengo jogando bastante assim, mas eu não acredito que vai promover mudanças, muita coisa, assim, fazer testes, né, não. Então, tem aquele time base aqui do Felipe Luiz. A provável escalação do Flamengo é com o goleiro Rossi no gol, na lateral direita Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Tem um retorno, né, do Everton Araújo e com a permanência, né, e esse retorno agora como titular ali do De La Cruz. Além disso tem ali o Gerson e fecha com Michael, Bruno Henrique e Gabigol. De todos esses jogadores aqui, o que a gente tem uma curiosidade a mais para observar com o Felipe Luiz, e a gente já projeta o de 2025, o ano de 2025, é o próprio De La Cruz. Como o Felipe, de fato, vai ver o De La Cruz? Em que posição? Porque a gente tem o De La Cruz do Tite, né? O De La Cruz do Felipe, ainda a gente não tem nada ainda. Então, como se vai ser, de fato, como um segundo homem do meio de campo. A gente viu que o Flamengo jogou bem, atuou bem com o Felipe, com Pulgar e o Everton Araújo, que são mais 2 volantes mesmo, né? Um como o primeiro, o Everton também mais como volante. O De La Cruz já é um jogador de saída. A gente vai ver se o Felipe, então, vai mudar essa 2-3, porque tá usando a estrutura 2-3, ou se ele vai colocar só o Everton e aí libera o De La Cruz, a linha mais à frente aí vira 4, podendo ser 4-1-4 também pode ser. Então, enfim, a grande expectativa aqui é ver nessa reta final o De La Cruz conseguindo readquirir esse condicionamento físico, né? E aí como ele vai jogar com o Felipe Luiz. Infelizmente, meus amigos, infelizmente, por tudo que foi plantado e colhido ao longo do campeonato, infelizmente, a gente chega a essa temporada, ao final dessa temporada, apenas para cumprir tabela, para ficar assistindo o título grande dos outros pela televisão, e o Flamengo tem esse jogo aí no Maracanã. A gente vai estar lá às 3 horas, a bola rola 4 horas, e aí se você quiser chegar junto aí, dar essa moral, bater papo, vamos lá, Maracanã, bater papo antes da bola rolar, e após o jogo a gente também vai falar aí sim, a gente fala aí sobre a partida do que aconteceu sobre esse jogo, beleza? Tamo junto, então vale lembrar e ressaltar, pro Internacional é uma decisão. Se por um lado, pro Flamengo, é um amistoso, é um jogo para cumprir tabela, é um jogo, se quiser, para observação de comportamentos individuais coletivos, pro Internacional não tem nada disso. Pro Internacional vale muito, é uma decisão, e tivemos um Inter e Flamengo muito agradável de ser visto. Num jogo que a vitória escapou no finalzinho, lá no Beira-Rio. O Flamengo iria vencer o Internacional, acabou empatando, cedendo o empate nos minutos finais. Foi um jogo muito agradável. Será que teremos essa parte 2, mais um grandíssimo jogo contra o Internacional? Agora é o jogo do Maracanã. Podemos ter um jogo agradável, um jogo aberto, pelas necessidades do Internacional e, obviamente, pelo Flamengo estar em casa do Maracanã. Bom, mas tudo isso vai ser confirmado logo mais. Chega junto, então, 3 horas, cara. 3 horas. Chega junto aí com a gente, dá essa moral, deixa o seu like nesse vídeo. A gente se vê até daqui a pouquinho, então. Grande domingo a todos, tamo junto e valeu!